Recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da OAB, Matão, nosso amigo Dr. Fábio, para falar do golpe do falso advogado. Inclusive, uma preocupação muito grande da OAB em relação a essa situação, Fábio. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Daércio, todos os ouvintes, telespectadores da TVM. É sempre um prazer estar aqui, estar contribuindo com a sociedade. Infelizmente, Tadeu, nós estamos presenciando inúmeros golpes relacionados ao falso advogado. Isso não é só em Matão, isso não é só no estado de São Paulo, mas isso em todo o território nacional. E com base nisso, a OAB já vem se movimentando já há algum tempo para fazer um combate na medida aí do possível para que isso não aconteça. Como é que funciona o golpe, Fábio? É importante a gente, desde o início, Tadeu, dizer que os golpes eles vêm nascendo em algumas situações e crescendo e se expandindo por conta do quê? A gente acredita que de certa forma, que hoje o dinheiro ele já não circula muito. Então, a partir do momento que o dinheiro ele não circula mais, a questão de roubos e tudo mais, isso ele acaba indo para uma outra seara. Certo. Que no caso é a seara de você atingir os meios que você acessa o dinheiro das pessoas. Entendi. E aí, com base nisso, se utilizam de algumas situações. O Daércio trouxe aqui a questão da Processo, estão utilizando da Processo, estão se passando por advogados, e aí uma série de situações que acabam desencadeando essa condição de que eles acabam buscando as pessoas com maior vulnerabilidade, né? Até por conta de não terem muito conhecimento, às vezes tecnológico, e trabalhar com alguns gatilhos que façam crer que é verdade. Sim. Aquela situação. Então, como isso se inicia? O sujeito ele possui informações privilegiadas a respeito de um processo. Sabe se conseguiu diante de algum ente público, enfim. Mas ele tem, por exemplo, já o número do processo, ele sabe quem é o advogado, ele sabe quem é a parte. Com base nisso, ele reúne todas essas informações ou ele busca aí depois do colega advogado uma foto de perfil de rede social ou do próprio WhatsApp, ele absorve, traz para o número dele e se passa pelo advogado. Fulano de tal, olha, você tem um processo, por exemplo, você tem um benefício do INSS que está em curso, não é? Sim, exatamente. Pois bem, a gente conseguiu, tá? Porém, a gente precisa de fazer conseguiu uma revisão, alguma coisa nesse sentido? Deu tudo certo. Aí eles trazem um número simbólico que acaba despertando muito mais interesse, e com base nisso eles pedem um valor. Alguns se utilizam como uma taxa processual ou um valor para poder estar desbloqueando esse valor sendo liberado, né? Então, aí, com base nessas informações privilegiadas, e a pessoa mais simples, ela acaba se entregando, né? É claro que a gente não pode criticar, mas porque o pessoal tem uma instrução, principalmente esse pessoal, eles possuem uma instrução um pouco mais baixa e acaba dificultando. E esses criminosos, eles trabalham nesses gatilhos, né? E com base nisso a pessoa só se vê... Bom, eu estou falando com o escritório... Com o meu advogado. Exatamente. E aí tá lá tua foto. Tá lá tua foto, enfim. Ele já... conhecimento do processo, o que eu tenho, exatamente. O que eu deixo de ter. Convence, né? Com certeza. Ele estudou a localização do escritório, do colega. Tudo isso também. Tudo isso. Então, assim, é um golpe bem articulado, né? E o sujeito acaba fazendo esse pagamento, né? A troco dos valores aí do processo que, na maioria das vezes, está em trâmite, tem toda uma demanda, enfim. E esse sujeito esse processo, na realidade, ele existe. Ele existe. Ele não tem esse desfecho que o cara oferece. Exatamente. É por isso que a maior parte o sucesso do golpe ele vem por conta disso. O sujeito ele sabe, ele tem o conhecimento.
Agora, isso é um vazamento de dados absurdo, né? Exatamente, Tadeu. Porque como é que chega ao bandido? O número do processo, né? O que significa, se é um pedido de aposentadoria, se é uma revisão da aposentadoria, se é um benefício. Com né? certeza. E aí, porque a questão de capturar a tua foto do Facebook ou do WhatsApp, ok, né? Mas esse conhecimento específico da ação do processo é assustador. É assustador, e esse é um dos fenômenos aí que mais que convence a vítima, né? Convence. Claro! Porque faz crer que... Ainda mais, como você disse, os mais humildes, os idosos têm uma dificuldade maior de lidar com a tecnologia. Nós me passa um WhatsApp, nós não vamos citar nomes, mas tivemos um caso aqui, Matão, 14 mil reais foram passados por WhatsApp nesse golpe. Exatamente, inclusive foi ontem isso. Ontem. Exatamente, foi isso. A advogada entrou em contato conosco, como não pedi autorização, não vou citar o nome, a cliente dela recebeu tem um processo assim, assado, precisa de 14 mil para dar andamento, para liberar esse dinheiro para você. A pessoa, na boa fé, estava a foto, estava onde é o escritório, estava tudo. A pessoa caiu, 14 mil reais, o cara não vai ver nunca mais. Né? Exato, Tadeu. E a OAB, desde o começo do ano, já desenvolvemos uma cartilha, a gente já há uns 15 dias atrás encaminhamos para todos os advogados e para os advogados encaminharem para todos os seus clientes para ficarem cientes dessa situação, desse golpe que vem sendo. Então, assim, a OAB, desde a subseção de Matão, de São Paulo, seccional de São Paulo, a gente montou um plano para fazer com que isso diminua ou que não aconteça, né? Então a OAB vem cada vez mais e dando todo o suporte também à autoridade policial, enfim, no que precisa. A gente está colhendo todos os dados e contribuindo também para que isso se encerre, para que isso termine. E você tem registro de outros casos? Não precisa citar nomes? Sim, nós temos aproximadamente aí quase 15 pessoas 15 situações dessas. Que passaram, que fizeram o pagamento. Nós não estamos nem dizendo de abordagem. Que fizeram o pagamento. Que fizeram o pagamento. Chegamos ao final do golpe. Exatamente. Então, no que tange a questão de abordagem, nós temos aí dezenas. O que a pessoa lesada pode fazer? Muito pouco nessa altura do campeonato. Qual que é a orientação? A orientação imediatamente busca a polícia, né? Registra o boletim de ocorrência, que aí vai dar início a todo um processo investigatório no que tange a questão de autoria, quem fez, de onde fez, o aparelho que disparou, enfim. Mas a gente sabe que, na maioria dos casos, é um plano muito bem traçado, já, entendeu? Porque esse sujeito, nesse levantamento que nós fizemos, aí, principalmente no Colégio de Presidência, que a gente vem discutindo muito isso, aqui do estado de São Paulo, o que acontece? Esse sujeito lá atrás ele já abriu uma conta bancária com documento falso. E aí ele registra o telefone, o nome de uma pessoa também no CPF que não é dele. E ele faz todo esse caminho. Então, quando ele faz todo esse caminho, ele vê que o cerco está fechando, ele saca tudo. Sim. E desaparece. Então, por mais que a polícia levanta aparelho através de estação rádio base, IMEI, questão de conta bancária, dificilmente chega no sujeito. Sim. E se, partindo do pressuposto que chega, esse sujeito ele não vai devolver, ele vai responder o processo. Mas a vítima... O dinheiro já foi, né? O dinheiro já foi. Eu conversava com outro advogado, colega seu ontem, que aconteceu uma coisa que me chamou a atenção, de um cliente dele que caiu nesse golpe e que foi atrás buscar ressarcimento junto a ele. Mas você foi vítima de um golpe, que culpa tem? Mas a foto era sua. Tem uma situação aí também delicada, né? Exatamente. Isso vem acontecendo muito na questão do... Como já é um pouco mais... de forma mais passada, a questão dos bancos. A gente vê até alguns entendimentos da responsabilização do banco, né? Mas isso é um tema muito discutido e a tendência é que os tribunais logo já acabem padronizando o entendimento em relação a isso, porque
Até que ponto, por exemplo, o advogado tem responsabilidade em relação a isso? Sim. O golpe chega mais através do WhatsApp, e-mail, rede social, de uma forma geral? Eles se utilizam mais através do WhatsApp. WhatsApp. E aí passa para quem recebe todas as informações e aí... Exatamente. E a pessoa ela se envolve, né? Ela se envolve na conversa. Até porque tem uma questão financeira envolvida também, né? Exatamente. Está necessitada, às vezes. Tá. E aí até essa pessoa descobrir que ela foi vítima de um golpe, passam alguns dias, né? Passam alguns dias. Que já é suficiente para o... Exato, porque na maioria das vezes o que acontece? Ela faz o pagamento, talvez ela nem estabelece o contato com o escritório, ou se fala com aquele número que é do criminoso, tá? Então ela só acredita, por exemplo, depois de alguns dias ela faz o contato talvez com o próprio escritório. Doutora, deu certo lá, eu fiz o pagamento. Aquele dinheiro que eu ia receber, tem previsão? Aí... Exatamente, aí é onde é que eles tomam ciência que se tratava de um golpe. Nossa. Que coisa, meu parceiro. Estamos num tempo de provação aí, né? O cara tem o número do processo, do andamento do processo. Como é que ele consegue isso? Se ele não é advogado e não tem acesso ao JUS lá, como é que é? Brasil JUS, né? Chama um negócio. Só vocês advogados conseguem acessar. Exato, Daércio. Isso é uma questão que acaba nos preocupando muito, que infelizmente dentro de alguns entes públicos são vendidos às vezes informações, né? Os próprios funcionários vendem. Público. Exatamente. A gente tem conhecimento de que há um vazamento de informação. Gente, mas isso é muito grave isso. Muito grave. E quando não é através do vazamento, o sujeito ele faz uma busca genérica e aí ele sabe transitar no site dos tribunais e ele consegue ver o nome das partes, ele colhe e aborda. Gente, hoje a informação sobre as pessoas, o domínio de informação do consumidor, por exemplo, de um modo geral, ele tem um valor que você não tem. Que ao falar sobre isso, pode falar, mas que isso, pai? Só porque eu dei meu CPF lá, um cadastro. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso dá uma grana enorme, porque tem comprador para isso. Tudo é mercado, tudo é venda. E a informação sobre cada um de nós é fundamental para negócios. Ainda mais pela internet. Em outros tempos, os únicos que sabiam mais da gente era o governo. Só o governo sabia da gente, a Receita Federal. Hoje todo mundo sabe da nossa vida. Espalhou. Aí fizeram uma lei de preservação de dados, de não sei o quê, mas vaza tudo. Né? Então não vai achar que uma informação sua, um número de um documento seu, teu endereço, alguma coisa assim é pouco, porque não é. Na mão do bandido e também de organizações bancárias. Quer ver como uma coisa extrapola? Você vai na farmácia e o sujeito diz assim para você: você não quer cadastrar o seu CPF? Porque aí o teu remédio custa 80, você vai pagar 50 o laboratório, porque nós vamos dar um desconto. Exatamente. E não é isso. O laboratório conhece todo mundo. Conhece Tadeu, conhece... Ele sabe qual é o problema de saúde do Tadeu. Sim. Que remédio que o Tadeu toma. Ele sabe que meu estado de saúde, que remédio que eu... Ele sabe tudo hoje em dia. Porque os dados vão sendo vendidos. E os laboratórios... Isso, você vai, mas o negócio dele é vender remédio, rapaz. Você acha que isso aí tem importância? Você não tem noção o que isso se converte em grana no mundo. Então, antes de você passar o seu documento para alguém, dar informação para você, pôr a foto da família no Facebook, lá na praia comendo camarão, não sei o quê, expõe a família inteira em redes sociais e tudo. Antes de fazer isso, pensa bem. Porque é disso que corporações sérias e bandidos se alimentam para impor seus negócios. É grave isso. Um documento seu não é só o que você pensa, não. Ele é muito mais do que isso. E você citou uma situação fundamental que, anos atrás, você, eu, nós tínhamos o SIC. Aquilo era um sigilo, era a Receita Federal e Confiável. nós. Era a Receita Federal e nós.
O número do teu SIC? Não, o número do meu SIC não. O que você pensava do STF há 20 anos atrás? Desculpe. Que era um negócio sério, discreto, porém justo. Hoje ele é midiático e não necessariamente justo. Tão justo. Exato. Tudo mudou, minha gente, o negócio. As instituições, o Senado era o lugar de uns caras de cabelo branquinho, senhores sábios, como desde sempre na história da humanidade. O Senado era o lugar dos sábios, porque os outros políticos do Congresso, da Câmara, do governo e tal, fazem mais na emoção, no ímpeto, no vigor. E o Congresso era o lugar dos sábios. Era o pensador, né? É o cara que ia ver o projeto que a Câmara aprovou e disse, não, isso aqui é bom, não é para a sociedade. O cara vivido, sabedoria. Hoje o Senado é o quê? Mudou. Tudo empobreceu do ponto de vista moral, ético. Todo mundo quer ética, mas não quer ser ético, né? Exato. Para os outros, né? Sim. Seja ético. Não, Sim. Comigo é outra. É ético se eu for no médico e eu paguei uma consulta para as 4 da tarde e eu ser atendido às 7? Não. É ético se eu souber que o gerente do banco dá umas dicas de investimento para um cara grandão e pouco se empenha em resolver um probleminha de um cidadão assalariado, um aposentado? Tudo isso é ética. E cabe em todo lugar, mas não tem. Acabou. Né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, doutor. Se o ideal é desconfiar de tudo. Acho que sim, né? Acho que hoje, assim, mais do que nunca, né? Tudo. Sim, o ideal é desconfiar de tudo, e quando você recebe uma abordagem, e aí eu não digo nem só no que tange a questão, por exemplo, do advogado. Qualquer pessoa que se passa por alguém que você tem uma relação de compra e venda, prestação de serviço, primeira coisa, vai até a sua agenda ver se é o mesmo número. Esse é um ponto. Olha, já temos uma diferença aqui. O que a gente orienta? Partindo desse ponto, já liga no número que você tinha anterior. Liga e pede para falar, que a gente conhece pela voz e tudo mais. E na dúvida, hoje é tudo muito fácil, a gente tem que aproveitar para o nosso bem a questão da tecnologia. Fala, doutor, podemos fazer uma videoconferência agora para você me explicar esse valor que você está me pedindo? Uhum. Então, da sua casa, você faz a verificação. Doutor, tudo bem, eu vi esse valor aqui, vamos fazer uma videoconferência para você me explicar? Abre o WhatsApp, então quer dizer... Boa ideia. Já derruba ali, né? Exatamente. Boa ideia. Que é o caso que você citou anteontem. Do golpe da voz lá. Quando usa inteligência artificial. nasceu mesmo nosso filho, qual é a idade, uma coisa? O neto... O cara recebeu a ligação que seria da mulher braba, a mulher dele. A voz era da mulher dele mesmo, eles usaram inteligência artificial. Falando pra ele, bati o carro, a mulher falou e tal. Mas daí, tal, ele desconfiou e falou assim, qual é o mês de aniversário, o dia de aniversário do nosso filho? Ela falou, eu tô aqui mexendo com um acidente, você vai querer perguntar datas de... Ele desligou. Isso. E era a voz da mulher dele mesmo. O contragolpe, a voz né? era, mas não era ela. Olha que ponto. Gente, é isso. A gente vai fazendo a nossa parte, de alguma forma contribuindo para que você se esclareça e de modo a não cair nesses golpes. E todos os dias tem um novo na praça.